Um surto de criminalidade assola a Turquia. Homem-Aranha tem cometido uma série de atrocidades. Ele e seus capangas roubam artefatos históricos e matam cruelmente todos os que cruzam o seu caminho. Somente o Capitão América e o seu companheiro El Santo podem derrotá-lo. Conheça o filme Os Três Homens Poderosos ou Capitão América Turco em mais um episódio aqui na Privada Cult. Em tempos de produções megalomaníacas de super-heróis, que arrastam milhões de jovens e adultos em todo o mundo para assistir a narrativas repetitivas, um filme mequetrefe como o filme Os Três Homens Poderosos, ou Üç Dev Adam, em turco, talvez seja uma diversão muito mais interessante do que essas fórmulas engessadas da Marvel. Sem gastar milhões com efeitos exagerados e usando de muita picaretagem, o filme é uma produção turca de 1973, que reúne uma bagunça de elementos na narrativa e traz personagens insanos, como o protagonista Capitão América, que se une ao grande El Santo para combater um vilão alucinado, o Homem-Aranha, que usa um tosco uniforme vermelho e... verde. Prepare-se para conhecer o filme mais insano que a Marvel jamais lançará e venha ver um exemplar do fantástico mundo dos filmes plágio turcos, ou Turksploitation. İşte geliyorlar. Escrito por Dogan Tamer, que também interpreta o comissário de polícia no filme, e dirigido por T. Fikret Uçak, Os Três Homens Poderosos é um filme totalmente caótico e insano que seguiu a onda de rip-offs turcos durante a década de 1970 e 80. Assim como o ET turco, o Mágico de Oz turco, o Star Wars turco e até mesmo o Exorcista turco. Sem a menor preocupação de oficializar um licenciamento ou pagar royalties para a obra original, os produtores dessa loucura cinematográfica estavam cagando para um possível processo e buscavam uma boa bilheteria local com o uso de heróis que estavam na moda entre os jovens. Apesar de não ter essas informações precisas, provavelmente eles conseguiram, já que os filmes dessa época, considerada a época de ouro do cinema turco, levavam milhares de pessoas para as salas de cinema e era um sucesso total. Eram outros tempos que não voltam mais. Hoje o cinema é dominado por uma indústria controlada pelas grandes distribuidoras de Hollywood e provavelmente a gente nunca mais vai conseguir ver um Capitão América se unindo ao Santo para combater o Homem-Aranha malvado. Bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum. Boşuna yaşıyorsun o halde. Ali. Logo na primeira cena, somos apresentados à face cruel e sádica do Homem-Aranha e de seus capangas. Eles perseguem uma mulher em uma praia e a jogam em um buraco, deixando só a cabeça dela de fora e a matam com requinte de crueldade, utilizando de uma hélice de uma lancha. O sangue dela espirra na canela de uma mulher loura, Nadia, que sorri sadicamente. E ela é a amante e fiel escudeira do Homem-Aranha. Corta para a próxima cena e somos apresentados aos heróis dessa aventura: Capitão América, El Santo e Julia, companheira de aventura dos dois. Eles desembarcam de um avião diretamente para encontrar o comissário de polícia Orhan, em terras turcas. O objetivo deles é explicado em uma conversa logo após os créditos iniciais. Capitão América explica que a razão deles descerem na Turquia é a certeza de que o Homem-Aranha e sua trupe estão cometendo seus crimes nesse país. Como o filme demonstra, Capitão América é um dos maiores heróis do planeta. E como todo herói que se preze, ele vai para onde for para acabar com os crimes. No caso, ele saiu lá das terras do Tio Sam para ajudar a polícia turca no combate ao crime em Istambul. Assim como o seu companheiro El Santo, que saiu da sua terra natal, o México, para trabalhar na Turquia. Inclusive, o filme não se preocupa muito em dar uma explicação ao fato dos heróis falarem turco muito bem. Apenas temos uma menção disso como um elogio do chefe de polícia que diz: "Você fala turco muito bem." Nosso herói, além de tudo, é poliglota.
Em uma das primeiras investidas do grupo contra o crime, a heroína Julia tenta se infiltrar na casa da capanga sádica do Homem-Aranha, a Nadia. Porém, acaba por ser capturada pelos capangas. Eles a levam para o covil do Aranha, onde a amarram e a espancam. Como os nossos heróis são extremamente preparados e com equipamentos de espionagem de última geração, no estilo James Bond, ela sinaliza discretamente para os companheiros por meio de um relógio comunicador e é rapidamente encontrada. Capitão América então a salva e encara pela primeira vez o vilão, que quase é derrotado pelo nosso herói, porém foge de seu carro. Capitão América foi interpretado pelo ator Aytekin Akaya, um famoso ator turco desse período que participou de outras pérolas como o cultuado O Homem que Salvou o Mundo, de 1982, que ficou conhecido como Star Wars turco. É bem engraçado o fato de um ator turco interpretar um personagem branco americano. Parece até uma vingança contra os whitewashing dos filmes épicos clássicos americanos que Hollywood cansou de empregar nos anos antes. Só um parêntese para falar um pouco disso. Whitewashing é um termo usado para explicar ali a utilização de atores brancos americanos como se fosse de outras etnias, como, por exemplo, no filme Lawrence das Arábias de 1962, em que Alec Guinness e Anthony Quinn interpretam atores árabes, ou então John Wayne interpretando Gengis Khan com O Sangue de Bárbaros em 1956, ou até mesmo Laurence Olivier interpretando Otelo uns anos antes, que ficou extremamente ridículo. Então, acredito que o filme turco esteja se vingando disso. Reparem na fisionomia do americano padrão que o Capitão América aqui tem. El Santo tenta encontrar documentos que provem os crimes do Aranha, se infiltrando em uma academia comandada pelo criminoso. Ele quase é capturado, mas derrota todos os karatecas que aparecem em seu caminho. Sim, karatecas. Além de levar um bom dinheiro que estava com a Aranha. Ele foi interpretado por Ismail Selekman, que, além de ator, era realmente atleta de luta greco-romana, tendo inclusive representado a Turquia nas Olimpíadas de 1964, em Tóquio, pela categoria meio pesado do esporte. Seu personagem, inclusive, protagoniza algumas cenas de luta bem interessantes, que realmente funcionam como cena de luta. Como a cena, por exemplo, do embate contra os karatecas na academia, que mencionei agora há pouco. Porém, em alguns momentos sem uniforme, apenas com sua caracterização normal, ele é totalmente estereotipado, usando jaquetas com símbolos indígenas e coisas do tipo para mostrar que ele veio de fato do México. Porém, quando tá mascarado e trajado, ele é bastante fiel ao personagem original El Santo mexicano. O público brasileiro nunca teve tanta familiaridade com esse personagem da cultura pop mexicana, o El Santo. Porém, ele foi um lutador extremamente famoso lá nas terras mexicanas e sua carreira durou ali por volta dos seus 50 anos, ou seja, entre as décadas de 1930 e 1980. Provavelmente era bastante famoso na Turquia também, e por isso a presença dele no filme. Além de atuar nos rings, El Santo, o Mascarado de Prata, como ficou conhecido, também atuou em diversos filmes trash da época. E agora você pode estar se perguntando, por que raios um super-herói americano se uniria ao lutador de luta livre mexicano para ajudar um povo árabe em plena Guerra Fria? Parece até começo de piada, mas o máximo de explicação que o filme dá sobre isso é que precisaram combater o Homem-Aranha, que é um ladrão de artefatos históricos e um insolente falsificador de dólares. A razão desses dois heróis se motivarem a combater esse criminoso, e não apenas a polícia local, se deve ao fato dos objetos roubados e do dinheiro falsificado escoarem para o México e para os Estados Unidos. Não apenas esses dois países, como o Capitão América explica. O malfeitor estende as suas teias do crime, com perdão do termo, pelos Estados Unidos, México e Brasil. Sim, pelo nível de insanidades que esse filme tem, bem que poderiam ter incluído a Turma da Mônica na história e o Homem-Aranha morrendo, sei lá, com coelhadas. O filme tem alguns diálogos absurdos, como a explicação que o comissário pede pro Capitão América sobre a razão dele estar sempre usando uniforme e máscara quando está em serviço, já que a sua identidade não é segredo para ninguém. O Capitão América simplesmente explica o seguinte, que além do uniforme dele ser a prova de balas, ele manda a seguinte pérola: o Homem-Aranha é um lunático com mente infantil, e sempre usa máscara. Quando ele vê alguém também usando máscara, ele quer destruí-lo.
Ou seja, a máscara serve como isca para atrair o Homem-Aranha. Talvez as coisas mais divertidamente absurdas que ocorram durante o filme sejam as cenas em que vemos o Homem-Aranha Maléfico em ação, cometendo todos os seus crimes e suas atrocidades devido à sua sede de sangue descontrolada. Ele mata diversos homens e mulheres a sangue frio, e das mais diferentes formas, algumas vezes para roubar a casa deles, outras vezes por nada mesmo, só por matar. O cara é um psicopata completo. Além da primeira cena do filme, né, da hélice do barco na praia que ele mata a mulher, como eu mencionei agora há pouco, tem uma outra cena em que ele assassina uma mulher que tomava banho, enforcando ela com a mangueira do chuveiro, e logo depois ele vai lá e rouba uma pequena estátua pra contrabandear. Em uma outra cena, ele mata um casal, que também estava tomando banho de novo, essa fixação por banho, só que ele mata agora esse casal usando um espeto de ferro, e após isso ele gargalha sadicamente ao ver o sangue escorrendo pelo ralo. Nesse caso ele parece não ter roubado nada, só matou pra satisfazer o mórbido desejo de sangue dele. Vale mencionar aqui um outro momento que Homem-Aranha desconfia lá da traição de um de seus comparsas, que, diga-se de passagem, era inocente, e ele simplesmente vai lá e tortura o pobre rapaz com um apetrecho digno de Idade Média. Um cano, que de um lado ele apoia no olho esquerdo do interrogado, e na outra ponta ele insere um rato faminto. E o rato caminha e vai lá e devora o olho do pobre rapaz numa cena absurda. Além de ladrão e assassino, é torturador frio. Bana ihanetin sonunu görün de ibret alın. Ele foi interpretado de maneira alucinada e canastrona por Tevfik Sen, que nunca mostra o rosto. Tevfik faleceu em 2017 e foi um ator ali bastante prolífico do cinema turco, trabalhando em quase 300 produções. Além do uniforme vermelho e de um verde desbotado, uma das marcas do vilão são as sobrancelhas gigantes, que escapam pelos olhos da máscara. É muito caricato. Inclusive, no pôster original do filme, o Aranha tem uma representação bem mais fiel, como no quadrinho original ali do Stan Lee e do Steve Ditko, muito diferente da sua imagem final no filme. Apesar de não ter filmes oficiais do Aranha antes desse, Tevfik não foi exatamente o primeiro a interpretar o Homem-Aranha em live action. Em 1969, Donald F. Gluck dirigiu, escreveu e interpretou o primeiro Homem-Aranha da história dos filmes em um filme de fã, também não autorizado pela Marvel, claro. Porém, Tevfik de fato foi o primeiro a fazer um Homem-Aranha em um filme para cinema. Em um certo momento do filme, em um dos encontros e confrontos diretos dos nossos heróis contra o Aranha, vemos tanto o Santo quanto o Capitão América lutando ao mesmo tempo contra o Malfeitor em diversos locais, o que deixa a nossa cabeça bastante ali confusa. Porém, não é um erro de continuidade do filme. Logo é explicado de maneira genial. Existem vários aranhas, sim. O que veríamos futuramente no cinema com o Aranhaverso é antecipado aqui 50 anos antes em um rip-off trash turco. É incrível! Eu suponho que a ideia do vilão Homem-Aranha que rouba as peças de arte e sai por aí cometendo crimes provavelmente foi baseada no desenho animado do Homem-Aranha de 1967, exibido no canal norte-americano ABC. Para sustentar essa minha hipótese, tem um episódio na primeira temporada, o episódio Dupla Identidade, em que o vilão Charles Cameo é um ladrão de peças de arte e se disfarça do Homem-Aranha para cometer crimes. A cena do desenho, inclusive, gerou o icônico meme do Homem-Aranha apontando pro outro Homem-Aranha, que todo mundo conhece. Como o desenho foi ao ar apenas poucos anos antes, ali 5, 6 anos antes, provavelmente a inspiração do vilão do Homem-Aranha dessa forma tenha vindo justamente dali e não criado do nada. Aliás, nesse assunto de múltiplos aranhas, o filme usa e abusa desse conceito. Após entrarem numa briga num clube noturno e serem capturados pelos capangas do Malfeitor,
Capitão América e Santos são presos no calabouço do covil do Homem-Aranha, mas conseguem escapar ali ao simularem uma briga e ludibriarem os trouxas dos capangas do Aranha. El Santos se encarrega então dos capangas e Capitão América vai atrás do vilão principal, o Homem-Aranha. Capitão América consegue alcançar e matar o Aranha, porém o que ele não esperava é que ele matou um Homem-Aranha falso, e logo depois ele olha e aparece um outro Homem-Aranha gargalhando na sua frente. E ele vai lá, persegue esse outro Homem-Aranha, mata esse outro Homem-Aranha e percebe que na verdade esse Homem-Aranha também era o falso. E assim fica uma sucessão de aranhas sendo perseguidos e mortos pelo Capitão América. E no total ali são uns 4 ou 5 aranhas que são perseguidos e mortos, perseguidos e mortos. Obviamente nenhum aparece junto na mesma cena, né? Provavelmente para economizar e gastar menos dinheiro com o uniforme. É completamente insana essa cena. No fim, ao aparentemente derrotar todos os Homens-Aranhas, temos uma cena muito esquisita. Capitão América vê alguém com a máscara de Homem-Aranha, sentado no banco de trás de um táxi, e quando chega e retira a máscara, é uma criança aleatória fazendo uma careta, numa cena totalmente sem sentido e de alívio cômico. E é isso. Todos riem e temos um final feliz. Infelizmente, parece que as cópias em rolo do filme original se perderam devido à falta de conservação e à péssima qualidade de material, restando apenas algumas cópias ali com uma péssima qualidade de imagem e de som digitalizadas de algum VHS estrangeiro com legenda fixa em inglês ou em grego. Uma pena. Nos resta apenas conservar o que temos acesso. Provavelmente muitos filmes malucos como esse foram perdidos da mesma maneira. Quem sabe ali em algum momento alguém encontra um rolo perdido desse filme em algum galpão abandonado na Turquia e alguém tenha a boa vontade de restaurar. A esperança é a última que morre. Quem sabe num futuro distante a gente possa ver um Homem-Aranha psicopata em 4K.